Olá, amigos e amigas do Grupo Rita de Cássia, Estudos Espíritas da Casa Maria de Nazaré. Estamos fazendo mais um estudo aqui, online, para que você possa da sua casa acompanhar, para que a gente possa estar unidos em pensamento, em reflexão, em estudo, em todos os momentos e nos momentos importantes da nossa vida. A gente sempre faz assim, a gente começa com uma oração, fazemos o comentário de mais ou menos 35 a 40 minutos e depois a gente faz um momento final, que é uma oração final. Então, vamos para esse momento inicial pedindo a proteção para o nosso estudo. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos, mais uma vez, reunidos em pensamento contigo e com as forças espirituais, para pedirmos a tua inspiração para os estudos e as reflexões que iremos desenvolver. Inspira-nos no estudo e na compreensão, e seja em seu nome, em nome de Maria, sua mãe, e de todos os anjos guardiães, que possamos iniciar nossa reflexão. Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos comentar uma questão de O Livro dos Espíritos, é a questão 783. Como nós estamos na internet, é sempre possível que a pessoa vá, pegue o seu livro, o Livro dos Espíritos, e abra para que a gente possa fazer, se a pessoa assim o quiser, a leitura juntos dessa questão. É uma maneira de fixar naturalmente mais o conteúdo, de a gente pensar mais as ideias que estão aqui colocadas dentro de uma leitura. Eu estou aqui fazendo com o Livro dos Espíritos, nessa versão que é uma versão antiga do livro, né? É uma das versões que eu uso, com a tradução de Guion Ribeiro, que é uma tradução muito primorosa, né? Uma tradução clássica desse livro. Há outras traduções que também são interessantes, que também são boas, mas essa é uma tradução importante e nós vamos fazer então essa leitura e esse estudo. Bom, de um modo geral, eu quero falar apenas uma observação inicial. O Livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. É importante dizer que, por ser um livro básico, né, é um livro de referência. Aqui é o resultado, em grande parte, se não na totalidade, mas em grande parte porque tem comentários do professor Allan Kardec, mas é o resultado das comunicações das mesas girantes. Se tem um livro que é importante, um livro que é fundamental de as pessoas conhecerem, de as pessoas terem contato, é esse livro, o Livro dos Espíritos. E tem um ponto também que eu acho que é importante também de ser salientado, que o Livro dos Espíritos não é uma Bíblia. Quer dizer, não é um livro que nós consideramos assim intocável. Não que a Bíblia seja intocável, embora haja quem interprete a Bíblia dessa maneira, né, de um modo biblicista. Não, o Livro dos Espíritos é um livro que a própria maneira como ele está organizado, né, que são perguntas e respostas, maneira muito interessante, é uma maneira de aguçar a curiosidade, é uma maneira de colocar as questões e, ao longo das obras do professor Allan Kardec, ele foi desenvolvendo vários pontos, percepções que ele não teve espaço para desenvolver nesse livro, nos comentários, os breves comentários dele, no Livro dos Espíritos, ou então até desenvolvendo mesmo o seu raciocínio, o seu pensamento, a sua lógica, trabalhando novos conceitos, novas ideias, novas percepções, porque é uma obra, a obra do professor Allan Kardec, desde 1857 até 1869, foi uma obra em progresso,
Quer dizer, foi uma obra em constante desenvolvimento. Ela não é uma obra que segue uma mesma metodologia do começo ao fim. Não, ele vai também buscando fazer acertos e erros como método científico, como método de pesquisa. Então, os próprios conteúdos também sofrem alterações, eles também vão sendo amadurecidos ao longo dessa década toda de ação e de produção e de reflexão dele. Então, esse é um livro básico, importante que todo mundo tenha. Esse livro está disponível na internet, a pessoa não precisa nem comprar, né? Quem não tem, a própria Federação Espírita Brasileira concede o PDF gratuitamente, de uma maneira legal. Basta você entrar no site da Federação e você tem acesso à leitura para quem não tem o livro em casa. Hoje nós vamos então estudar essa questão, a questão 783, que é uma questão que toca muito diretamente ao tema que nós estamos abordando aqui, que nós estamos abordando, não, que nós estamos vivendo, né? Toda essa situação de quarentena, tudo isso que há de vir ainda, uma série de perspectivas, de incertezas, de dúvidas, são momentos muito importantes para a gente fazer uma introspecção, para a gente fazer uma reflexão sobre tudo que a gente adquiriu de vivência e de experiência até aqui, porque, como eu disse até outro dia, e tenho dito lá no meu canal do YouTube, Diálogo Aberto com André Marinho, quem puder se inscreve lá também para assistir os vídeos que eu estou postando lá. É um momento decisivo, né? O mundo não vai ser mais o mesmo depois de tudo isso que nós estamos vivendo com relação a esse coronavírus. E daí que é preciso, portanto, a gente, com seriedade, com maturidade, com sensibilidade também, refletir sobre esse momento único e histórico que nós estamos vivendo. A doutrina, ela é uma doutrina que tem um objetivo de atender à nossa vida real, à nossa vida concreta. Quer dizer, ela não é uma filosofia de escritório, vamos assim dizer, de leitura e de deleite intelectual. Não que toda a filosofia seja assim, que deixe claro. Alguma filosofia sempre é de pior qualidade, mas ela é uma possibilidade de reflexão constante e viva para que a gente faça em todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, porque os princípios básicos, doutrinários, são princípios que, de fato, respondem a muitos momentos da nossa humanidade, a todos os momentos, tem respondido a todos os momentos, e hoje a gente vai ler uma questão que toca com muita clareza no que nós estamos aí a viver. Questão 783. Pergunta do professor Allan Kardec dentro de um capítulo que ele designou como sendo o capítulo da lei do progresso. Ele diz assim, ele pergunta aos espíritos, né, por meio das sessões das mesas girantes. E não só das sessões das mesas girantes, só para fazer uma observação, da cesta de bico também, que era um outro método que ele depois desenvolveu a partir, sobretudo, da segunda edição do Livro dos Espíritos. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Quer dizer, a pergunta é muito interessante, né? Porque são duas observações, né? Se esta marcha da humanidade, né, a marcha até mesmo cronológica no tempo, se ela é progressiva e lenta. Então ele está falando das duas coisas, né? Se ela é sempre progressiva e se ela é sempre lenta, né? E a resposta sobre esse aperfeiçoamento da humanidade está na seguinte frase dos Espíritos. E tem depois um comentário do professor Allan Kardec, tá? Diz assim: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quer dizer, do próprio existir, da própria vida,
da própria necessidade material, há, portanto, um progresso com uma regularidade e uma lentidão, e é um progresso, como ele diz, que resulta da força das coisas, quer dizer, que resulta da necessidade da coletividade. Mas não é um progresso feito, vamos assim dizer, puxado por uma pessoa ou por uma agrupação, mas é algo que inevitavelmente acontece, porque inevitavelmente os desafios da sobrevivência aparecem e há de se descobrir coisas para se solucionar, para se dar respostas, para se organizar a sociedade e, consequentemente, porque há de se existir isso tudo, para a própria sobrevivência humana, o progresso se dá inevitavelmente. Mas aí vem a continuação da resposta. Quando, porém, um povo, e aqui vamos entender povo, não no sentido de uma nação, mas aqui, nesse comentário de hoje que eu estou fazendo, vamos entender como coletivo, como a humanidade. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, esse ponto aí é o ponto cerne, chave dessa reflexão que nós vamos fazer hoje, né? Vamos ler novamente, porque eu gosto de ler com bastante calma e gosto de ler várias vezes para que a coisa vá entrando e que eu possa fazer a reflexão de palavra a palavra, da estrutura da frase. Eu sou muito ligado nesse tipo de reflexão mais calma, porque tem muito conteúdo aqui, né, para que a gente possa passar batido. Vamos ler novamente a resposta. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, quer dizer, então ele está falando aqui numa adversidade, né, daquela afirmativa anterior, do desenvolvimento regular e lento, né? Quando, porém, um povo, e aí eu digo aqui uma humanidade, né, uma civilização, não progride tão depressa quanto devera. Por que quanto devera? Porque haveria possibilidades para o progresso acontecer, haveria recursos do ponto de vista intelectual para que isso acontecesse e até talvez íntimo, psíquico, moral, mas não aconteceu. Houve uma escolha coletiva. E eu acho que a gente tem sempre que ter cuidado quando a gente fala assim, escolha coletiva, porque a gente fala assim, a humanidade nos colocou nessa situação, né? Como se nós não fizéssemos parte dessa escolha coletiva. Como se nós estivéssemos isentos dessas responsabilidades e do que gera toda a problemática que existe. Nós não estamos isentos. Nós somos partícipes de tudo isso. Nós não precisamos ser os agentes de decisão protagonistas para nós sermos também responsáveis, né? Nós somos responsáveis também por toda a estrutura do mundo ser como o mundo é. Nós não somos os únicos responsáveis, mas nós também somos responsáveis. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus, e é que a gente entende Deus, não como um ser antropomórfico, mas Deus, como está na própria terceira parte de O Livro dos Espíritos, Deus como a inteligência suprema, quer dizer, Deus como a lei do funcionamento de todas as coisas, o mecanismo gerador do existir, Deus sujeita o povo, Deus o sujeita, Deus sujeita a civilização. De tempos em tempos, de tempos a tempos, há um abalo físico ou moral que o transforma.
Então, eu acho que é muito até redundante, parece até talvez piegas, mas não é, falar que o que nós estamos vivendo é um abalo físico e moral, né? Que nos impõe uma transformação, quando não progrediu-se tão depressa quanto se deveria, né? Quer dizer, porque abalo físico, porque a verdade é que a integridade da nossa vida física está, de certa maneira, sob cuidados diferenciados, está sobre uma ameaça. É verdade que não são todas as pessoas que estão sobre essa ameaça, no sentido de que é verdade que há uma incidência maior em determinados grupos da doença, e aqui eu alerto não apenas grupos de faixa etária, mas grupos sociais também, então isso é verdade. Há um abalo físico, né? E seja como for, também ninguém está fora disso, porque o fato de todos poderem transmitir para todos impõe a todos a responsabilidade com essa situação. Portanto, é um abalo físico e é um abalo moral. E é um abalo moral porque todos nós estamos confrontados com um sistema mundo de funcionamento até aqui, né? Nós acho que estamos entendendo dia após dia que o mundo como ele existe, ele não existirá mais a partir de então. E isso não é uma mensagem assustadora, isso pode ser uma mensagem muito boa e muito otimista também. Todas as estruturas humanas estão sendo confrontadas, todas as estruturas humanas estão sendo questionadas. Tudo, absolutamente tudo, né? O direito, a política, a economia, a saúde, o sistema social, a maneira como nós vamos gastar o nosso dinheiro, ou a maneira como o Estado vai ter que socorrer as pessoas, tudo, absolutamente tudo, a nossa locomoção, o nosso transporte, a nossa interatividade, a maneira como nós falamos uns com os outros, a maneira como nós nos preservamos. O mundo, depois de tudo isso que há de vir e que já está vindo, o mundo vai ser diferente. O mundo não vai ser igual. E o mundo vai nos conclamar a decisões muito sérias e muito significativas e muito definitivas e muito importantes. E é verdade que essas decisões, elas hão de ser decisões de líderes, mas não apenas de líderes. Líderes globais, agentes de decisão. Ela vai perpassar todos nós, até porque, independentemente das decisões coletivas e das responsabilidades desses que estão nesses momentos, nessas lideranças, independentemente disso, existe o nosso espaço individual de ação, o nosso espaço individual de como responder a essa crise que nós estamos vivendo. Porque a palavra é essa, crise. Inclusive, em chinês, a palavra crise, né, significa oportunidade de mudança. Então, é um abalo físico? Sim. É um vírus que perturba a nossa saúde, de todos nós, e nós não sabemos como isso vai reagir em cada um dos corpos até agora, mas é também um abalo moral. É um abalo moral que nos conclama a uma outra posição diante de absolutamente todos os temas. E quem não percebeu ainda que nós estamos entrando num outro mundo, eu recomendo que comece a perceber.
porque é complexo. E ao mesmo tempo, dentro dessa complexidade, há um conteúdo de possibilidade. E é maravilhoso a possibilidade. Quando a gente pode alguma coisa, quando é possível para nós alguma coisa, isso é fantástico. Isso é lindo. Porque não significa que estamos de mãos atadas. Não significa que não temos o que fazer perante tudo isso que está acontecendo. Mas muito ao contrário. Significa que temos o que fazer. Temos como fazer. E devemos fazer. Agora eu quero comentar para vocês a nota do professor Allan Kardec, que é uma nota muito importante também, e muito interessante, e muito ilustrativa não é bem a palavra, muito esclarecedora sobre essas 4 frases, na verdade esses 2 períodos que nós lemos, né, que estão aqui nesse livro em 4 linhas, para nós fazermos esse estudo e continuarmos nessa reflexão. Olha só o que o professor Allan Kardec comenta. E deixa eu fazer uma observação aqui antes do comentário do professor Allan Kardec. O professor Allan Kardec nasceu em 1804 e viveu até 1869. Foi um período político, todo isso, muito difícil na França, né? Ele nasceu no ano em que Napoleão foi transformado em imperador, 1804. A Europa vinha da Revolução Francesa, já estava, vamos pensar, há mais de 10 anos no processo revolucionário, a França especialmente, mas todos os países da Europa. Portanto, 10 anos de uma vida problemática, de uma vida de idas e vindas, de uma vida de instabilidade perpétua e contínua. É nesse ambiente, naturalmente, que os pais do professor Allan Kardec vivem a sua juventude. E ele nasce ainda nesse ambiente, por mais que a França tivesse vivido um momento de glória, enfim, durante o período de Napoleão, há uma série de decadências que vão acontecendo, mesmo no final do período de Napoleão, que foi em 1815, há uma série de decadências políticas, econômicas, uma era de constantes revoluções e mudanças no poder, ao mesmo tempo uma era de profundas mudanças na organização societária, na organização política também, né? A questão da república ou da monarquia e a própria questão da democracia e dos sindicatos que estavam se formando e das juntas de trabalhadores e da consciência de classes. Quer dizer, é um período de profundas transformações. Ele desencarnou antes da tomada de Paris pela Comuna, pelos comunistas de Paris, e depois dos comunistas veio a Prússia, que tomou a França em 1870, em Versailles, humilhando o povo francês de uma maneira chocante para os franceses até então. Quer dizer, é um período em que as ideias do capitalismo estão bem desenvolvidas intelectualmente, é um período da primeira crítica mais robusta ao capitalismo, né? O Manifesto Comunista de 1848, do Karl Marx, e depois o livro Capital. Quer dizer, nós estamos falando de um momento em que também a igreja está confrontada com todas essas mudanças, é um momento seríssimo e é um momento também de muita instabilidade, de muita incerteza sobre o que vai acontecer, de muito debate. De repente, o mundo muda em 1859, com a publicação da teoria da evolução das espécies de Darwin.
visão absolutamente diferente sobre o mundo e a vida humana e a vida como vida. Não se tinha essa visão até então. Há um debate muito complexo também intra-religioso sobre como abordar a Bíblia, como fazer os estudos históricos. Começa a surgir o assunto sobre a existência de Deus e a possível inexistência, proclamado por vários intelectuais importantes, né? O primeiro deles dessa onda foi Feuerbach. Então é um momento absolutamente difícil também, complexo, né? E eu digo isso porque a vida, a produção dessa obra, ela se deu em meio de muitas dificuldades. Hoje em dia a gente tem as cartas de Allan Kardec, que são cartas que foram publicadas recentemente, as que estavam sobre os cuidados do professor Canuto Abreu, e a gente lê nas cartas, as cartas, muitas delas estão já disponíveis na internet, a gente lê como foi desafiador, como foi complexo para ele, no meio desse mundo difícil de entender, difícil de lidar, ainda enfrentar a sua subsistência material, né? O filme de Allan Kardec até mostra isso, né? Ele sendo, vamos assim dizer, entre aspas, perdendo o emprego, né? Demitido, quando ele proclama os seus ideais, ou seja, perde o emprego, perde o dinheiro, perde a renda, e é no meio disso que surge a doutrina espírita. É no meio desse ambiente, desse contexto, que surgem os enormes desafios da reflexão e da chamada revelação espírita. Então, eu estou dizendo isso porque tudo isso, todos esses medos, essas angústias, essas preocupações sobre o porvir, sobre o amanhã, tudo isso faz parte da vida da história humana. E fez parte também da vida do professor Allan Kardec e não lhe impediu de produzir esse trabalho, apesar das muitas dificuldades que ele teve. Apesar, eu imagino, como professor que ele é e que eu sou também, das muitas horas na noite em que ele silenciou com angústia para saber como é que ia ser o dia seguinte, o mês seguinte. Então é difícil, não é fácil, não é simples. Essa obra é também testemunho dessa dificuldade. Desculpa fazer um parêntese tão grande, mas não foi num ambiente fácil que essa obra também foi feita. E foi num ambiente difícil que ele conseguiu produzi-la. Então, todas as oportunidades estão abertas, todas as possibilidades para quem quer abrir-se para a vida também. Vamos ler aqui o comentário do professor Allan Kardec. Bom, o comentário é maravilhoso. Ele diz assim: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque o homem tende a atingir, o ser humano, o homem como ser humano, tende a atingir a finalidade que a providência, quer dizer, Deus, lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. Pela força das coisas, nós vamos ter que enfrentar um novo Brasil, um novo mundo, uma nova política, uma nova economia, um novo direito, uma nova saúde pública, pela força das coisas. As revoluções morais, continuou o professor Allan Kardec, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos e depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carrunchoso edifício do passado,
que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Olha que coisa interessante essa observação. Depois, elas irrompem subitamente e produzem um desmoronamento do carunchoso edifício do passado. Porque é importante a gente refletir o seguinte: é verdade que tudo está confrontado? Sim, é verdade. Mas é verdade também que as soluções já existem. Ou, melhor dizendo, os recursos para essas soluções, eles já estão presentes nas mentes. E o desafio dos momentos nos impõe a pensar, a refletir, a analisar, a viver. Como nós vamos responder a tudo isso? Porque, de repente, como diz aqui, o comentário dele é bonito, né? Tem até um teor poético. De repente, irrompe subitamente e produz o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Deixou de estar em harmonia porque o mundo como estava, e já havia soluções possíveis, podia não haver interesse, podia não haver vontade, podia não haver querer, podia haver muita preguiça, mas necessidades novas já estavam sendo criadas. E não apenas novas aspirações. A doutrina, nesse sentido, ela se insere aqui como uma nova aspiração, como uma nova necessidade que surgiu também. E, portanto, uma outra perspectiva já existia e já existe, e aí nós estamos falando em todos os setores. Em todos os setores já há necessidades novas e novas aspirações, bem como novas possibilidades. Já há. Portanto, esse fato é um fato absolutamente determinante, porque se você já tem uma nova possibilidade, se você já tem essa nova possibilidade, ora, então um novo mundo já pode vir. Agora, é a questão. Deus sujeita de tempos em tempos um abalo físico e moral que transforma o povo, no caso o mundo. E o professor Allan Kardec continua dizendo: nessas comoções, o homem, o ser humano, quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, é lindo isso, gente, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneia a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Vou reler esse parágrafo. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentânea que o ferem. Infelizmente, mas olha o que está escrito aqui para nos alertar. O que os fere nos seus interesses materiais. É isso que vem em primeiro lugar. É essa preocupação imediatista.
que tem que ter seu sentido desde que esteja colocado na sua devida proporção. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, no momento e numa circunstância como essa, aquele que, nessa circunstância, diz o comentário, admira os desígnios da providência, quer dizer, compreende que esse abalo não é o abalo da destruição final. Não. É este abalo aqui que ele diz é a tempestade que saneia a atmosfera depois que a tempestade agitou violentamente a atmosfera. Esse pode fazer do mal sair o bem. Então eu deixo para vocês essa reflexão dessa questão 783. Ela é uma reflexão absolutamente relevante e importante nesse nosso momento. Vamos fazer o nosso encerramento, a nossa oração e agradecer a oportunidade de termos uma reflexão como essa, uma leitura como essa. E vamos adiante. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre querido, obrigado por tudo o que temos vivido. Embora a dificuldade de compreendermos aonde tudo nos levará, temos e guardamos a certeza de que há muitas possibilidades abertas para todos nós. Assim, proteja-nos para nós termos olhos que vejam e ouvidos que ouçam e que possamos fazer parte daqueles que estão abertos para o aprendizado. Assim seja. Assim, amigos de nosso grupo Rita de Cássia, de nossa Casa Maria de Nazaré, nós encerramos essa reflexão de hoje.